Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós iremos discutir os aspectos quantitativos da eletrólise. Vejam que nas últimas aulas a gente apenas discutiu os aspectos qualitativos da eletrólise. Primeiro, nós discutimos os fundamentos da eletrólise e depois a gente discutiu os seus tipos, a eletrólise ígnea, que acontece na ausência de água, e a eletrólise aquosa, que acontece na presença de água. Lembrando que na eletrólise ígnea, a gente pega o composto de interesse que nós queremos eletrolizar, por exemplo, o NaCl, a gente aquece até fundir, formando ali os seus cátions e ânions. Então, por exemplo, a gente vai formar o cátion Na+ e Cl-. Lá na cuba eletrolítica, a gente sabe que o cátion vai migrar para o cátodo e o ânion vai migrar para o ânodo. Lembre-se do começo das palavras C e C, A e A. Cátodo, cátion, ânion, ânodo. Tudo bem? Então, no caso da eletrólise ígnea, a gente não tem competição, porque os cátions migram para o cátodo reduzindo e os ânions migram para o ânodo oxidando. Agora, quando a gente está falando da eletrólise aquosa, a gente vai ter competição, porque nós temos dois cátions competindo para ver quem vai reduzir e dois ânions competindo para ver quem vai oxidar, tudo bem? Então, aí nesse caso, a gente precisa lembrar daquela tabelinha que eu mostrei para vocês com a facilidade de descarga. Qual cátion tem a maior prioridade para reduzir e qual ânion tem a maior prioridade para oxidar. Tudo bem? Além disso, a gente também estudou quais os produtos são formados. Então, por exemplo, qual que é o produto formado na redução, lá no cátodo, qual que é o produto formado na oxidação, no ânodo. Mas tudo aqui que a gente estava conversando, sempre aspectos qualitativos e não quantitativos. Por exemplo, com as aulas passadas, a gente não consegue responder a essa pergunta aqui, ó. Como podemos prever a massa de um metal necessária para revestir, por exemplo, um brinco, né? Qualquer objeto, um brinco, uma vasilha ou uma calota de automóvel. Então, nesse caso, o que está sendo perguntado? Eu quero revestir um objeto, por exemplo, eu quero pratear um objeto, ou eu quero ali colocar uma folha de ouro, né? Eu quero revestir com ouro, ou fazer, por exemplo, a cromagem de uma peça de um carro, tudo bem? Com as aulas passadas, a gente não consegue responder a essa pergunta, mas na aula de hoje, a gente vai aprender como que a gente consegue prever a massa de um metal que a gente quer utilizar para revestir um objeto. Como que a gente vai conseguir? Primeiro, a gente tem que estudar as leis que foram propostas por Michael Faraday, que é o cientista responsável aqui por dar todos os fundamentos da eletroquímica quantitativa, tudo bem? Foi Faraday quem vai estabelecer uma relação entre a quantidade de matéria, mol, então a gente vai conseguir estabelecer uma relação entre a quantidade de matéria e a quantidade de energia elétrica envolvida nesse processo, que aqui na verdade seria a quantidade de carga elétrica. Então Faraday estabeleceu a relação entre a quantidade em mol da matéria que está sendo eletrolizada lá no nosso processo e a quantidade de energia envolvida nesse processo. Faraday descreveu duas leis, tudo bem? A primeira lei de Faraday diz o seguinte, que a massa de uma substância que está sofrendo o processo eletrolítico, ela é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que vai atravessar essa solução. Então, ó, de novo, a gente pode escrever essa relação através aqui de uma expressão que é massa é igual K, que é uma constante, vezes Q, que é a quantidade de carga elétrica, tudo bem? Então, nessa primeira lei de Faraday, nós temos que a massa, que é representada como Mzinho, ela é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que atravessa a solução. Então, aqui ó, vai ser carga elétrica. E aí, deixa eu destacar para vocês, né, que essa relação entre a massa e a carga elétrica que atravessa, né, a quantidade de carga elétrica que atravessa a solução, elas são diretamente proporcionais, tudo bem? E aí a gente vai pegar um conceito lá emprestado da física, que é lembrar que eu posso relacionar a quantidade de carga elétrica
com intensidade da corrente elétrica e o tempo. Então, vocês já devem ter aprendido essa expressão aqui, ó, que a quantidade de carga elétrica ela é igual à corrente elétrica vezes o tempo, tudo bem? Onde esse Q maiúsculo é a quantidade de carga elétrica e a gente expressa como sendo Coulomb. A corrente elétrica, que é o I minúsculo, ela é a intensidade da corrente elétrica e a gente expressa como ampere, tá? É a sua unidade de medida. E o T minúsculo aqui é o tempo decorrido da eletrólise. Por exemplo, a gente fez uma eletrólise em 10 minutos, 1 hora, 1 dia, tudo bem? Então vai ser o tempo decorrido da eletrólise. E aqui no caso, a gente expressa esse tempo como segundo. Então a quantidade de carga elétrica a gente expressa como sendo Coulomb, C maiúsculo, né, unidade de medida. A corrente elétrica a gente expressa como ampere. E o tempo a gente expressa em segundos, tá bom? Lembrando que a primeira lei de Faraday, ela vai ali dizer que a massa da substância que está sendo transformada no processo eletrolítico, ela é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que está atravessando essa solução. Tudo bem? A partir então dessa relação estabelecida entre a quantidade de matéria e a quantidade de energia envolvida, o que a gente pode fazer? Nós podemos determinar a quantidade de carga de um mol de elétrons, tudo bem, pessoal? Então, nessa parte aqui, o que a gente vai fazer é determinar a quantidade de carga de um mol de elétrons. E para isso, a gente vai considerar aqui a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, né, o cloreto de sódio, o NaCl, tá? E a gente só vai considerar a semi-reação que acontece no cátodo, ou seja, a semi-reação de redução. Então, vamos escrever aqui que a semi-reação que acontece no cátodo é a semi-reação de redução e ocorre no polo negativo, tá bom? Então, o que nós temos? Quem que vai para o cátodo? O cátion, tudo bem? Então, o cátion Na+, que está fundido, ele se dirigiu ao cátodo e reduziu, formando o sódio metálico. Então, eu tenho aqui 1 mol de cátions Na+, eles recebem 1 mol de elétrons, formando 1 mol de sódio metálico. E o que a gente vai fazer? Aqui nós precisamos lembrar da física, do experimento de Millikan, tudo bem? Não sei se vocês já ouviram falar, mas Millikan foi capaz de calcular, né, a carga elétrica do elétron. Então, a partir do experimento de Millikan, ele determinou que a carga do elétron era 1,6, né, aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ou 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a gente sabe que essa daqui é a carga elétrica de um elétron. Mas como eu disse para vocês, eu não quero calcular um elétron, eu quero calcular quantos elétrons. Deixa eu destacar. A gente quer calcular 1 mol de elétrons, tudo bem? E quanto que era 1 mol de elétrons? Então, fazendo a relação, o que nós temos? A gente sabe que um elétron apresenta essa carga, menos 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Só que eu quero 1 mol de elétrons. E quanto que é 1 mol de elétrons? Aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Aqui no caso a gente está usando já um valor mais aproximado, tudo bem? Mais fiel, com mais casas decimais. 6,022. Então, se a gente fizer aqui a multiplicação em cruz, a gente vai obter que a carga de 1 mol de elétrons vai ser quanto? 96.500 ou 9,65 10 a quarta coulombs. Significa que essa quantidade de carga aqui corresponde a 1 mol de elétrons, né? Então, vamos escrever que isso daqui corresponde a 1 mol de elétrons. Tudo bem? Então, é assim que a gente consegue determinar a carga de 1 mol de elétrons, sabendo a carga de um elétron, e lembrando que 1 mol é 6 vezes 10 a 23 entidades. Aqui, no caso, a entidade é o elétron.
Então, aí o que que nós temos? Que essa quantidade aqui de carga, né, essa quantidade de carga elétrica 96.500, ela ficou conhecida como constante de Faraday, que a gente representa como a letra F maiúscula, então um F maiúsculo, que é a constante de Faraday. Tudo bem? Então a gente pode dizer que a constante de Faraday, ela corresponde à carga elétrica de 1 mol de elétrons e ela vale 96.500 coulomb por mol de elétrons. Então aqui é mol de elétrons e essa é a carga de 1 mol de elétrons, 96.500. Então 1F corresponde a 96.500 coulombs. Tudo bem? Tranquilo como foi feito esse cálculo, né? A gente pegou ali uma semi-reação de redução que estava acontecendo no cátodo, a gente utilizou a eletrólise ígnea e a gente calculou, né, qual que é a quantidade, né, qual que é a carga elétrica de 1 mol de elétrons. Para isso a gente utilizou a carga elétrica de 1 elétron, lembrando o experimento de Millikan. Tudo bem? A partir da constante de Faraday, pessoal, a gente é capaz de determinar a massa, né, de diversas espécies químicas que sofrem elettrólise. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui para a gente determinar a massa, né, de algumas espécies quando submetidas a uma eletrólise, desculpem. Então, elas vão sofrer uma eletrólise e a passagem de corrente elétrica que vai passar, né, é 1 Faraday, 96.500 coulombs. Então, no primeiro caso, a gente tem uma semi-reação de redução, ou seja, vai acontecer aqui no cátodo, né, que é o polo negativo. Então, nós temos aqui cátodo e o polo é negativo. Então, qual que é essa semi-reação de redução? Nós temos 1 mol de cátions cálcio 2+, né, que vão aqui reagir, né? Na verdade, eles vão receber 2 mols de elétrons, reduzindo para cálcio metálico, tudo bem? Cálcio sólido. Então, qual que é a relação de estequiometria? Nós temos 1 mol de cálcio 2+, e 2 mols de elétrons. Então, é essa relação de estequiometria que nós temos. E a gente pode escrever. Então, ó, 1 mol de íons cálcio 2+, estão para 2 mols de elétrons. Agora, eu posso substituir, vocês se lembram quando a gente estava estudando em estequiometria, que eu posso relacionar mol, por exemplo, com massa. 1 mol de cálcio equivale a, em termos de massa, 40 gramas. Então, eu vou substituir mol por massa. Então, 40 gramas de íons cálcio 2+, estão para 2 mols. Só que eu não quero para 2 mols de elétrons, né? Eu quero para 1 mol de elétrons. Foi dito aqui pra gente 1 Faraday. Lembra que 1 Faraday é a carga elétrica 96.500 para 1 mol de elétrons. Então vamos substituir aqui, colocar 1 mol de elétrons. Então, ó, 1 mol de elétrons e a gente vai calcular essa massa de íons cálcio 2+, que serão eletrolizadas. Então, dividindo aqui, né, multiplicando em cruz e depois dividindo, vai ficar 40 dividido por 2, ou seja, eu consigo fazer a eletrólise de uma massa de 20 gramas de íons cálcio 2+. E aí eu consigo reduzir formando cálcio ali sólido, né, cálcio metálico. Tudo bem? Por mol de elétrons, então aqui, ó, por mol de elétrons é essa massa que eu consigo reduzir. Será que essa massa é igual para todas as espécies? Vamos ver? Agora a gente vai ver um segundo caso, né, utilizando de novo a mesma quantidade de carga elétrica, 1 Faraday, só que agora o cátion vai mudar, não é mais cálcio 2+, e sim alumínio 3+. Então nós temos aqui, ó, que agora é 1 mol de Al3+, só que a relação de estequiometria mudou, é 1 para 3, tudo bem? Então, quando a gente for fazer o cálculo, tem que tomar cuidado. A relação estequiométrica mudou. Então, qual que é a relação estequiométrica? 1 mol de Al3+, para 3 mols de elétron. Então, tá aqui. Lembrando que eu posso converter mol para massa, utilizando ali a massa molar. Então, a massa de 1 mol
de alumínio é 27 gramas. Então, substituir aqui, tudo bem? Mol por massa. Então, eu tenho 27 gramas de Al3+, para 3 mols de elétrons. Tudo bem? Só que a carga é quanto? De 1 mol de elétrons. Né? Então, isso aqui indica 1 mol de elétrons que tem essa carga, 96.500. Então, vamos substituir aqui. E agora a gente vai descobrir qual que vai ser a massa que vai sofrer a eletrólise. Tudo bem? Então, multiplicando aqui em cruz, eu tenho 27 vezes 1 e 3 vezes a nossa incógnita. Então, dividindo 27 por 3, isso daqui vai dar 9 gramas de Al3+, tá? Por mol de elétrons. Ou seja, nesse caso, 1 mol de elétrons ele vai ser capaz de eletrolizar apenas 9 gramas de Al3+. Vocês perceberam o seguinte, que para a mesma quantidade em mols de elétron, né, nos dois casos eu tenho 1 mol de elétrons, a quantidade que eu consegui eletrolizar é diferente. Para o cálcio 2+, eu vou conseguir eletrolizar uma massa de 20 gramas, tudo bem? Né? Essa semi-reação aqui de redução. Agora, se a gente está fazendo para o alumínio, para o cátion, alumínio 3+, a massa não vai ser 20, não é a mesma quantidade, é apenas 9, tudo bem? Então, seria para essa semi-reação aqui. Então, perceberam que eu consigo agora calcular a quantidade, por exemplo, de massa que eu vou eletrolizar? Tudo bem? Tá claro até aqui, pessoal? Continuando, pessoal, eu tenho certeza que vocês já devem ter chegado a essa conclusão, de que quanto mais intenso for a corrente elétrica aplicada ali na nossa cuba eletrolítica em que está acontecendo a eletrólise, maior vai ser a massa da substância produzida na reação, tudo bem? E de fato isso está correto. Quanto mais intenso for a nossa corrente elétrica aplicada ali na cuba eletrolítica, maior vai ser a massa da substância produzida, tudo bem? Então guardem isso, tá? É uma informação importante. Agora, vamos pensar no seguinte, o que acontece se eu pegar agora dois dispositivos eletroquímicos, então vamos pensar ali duas cubas eletrolíticas, e a gente ligar elas em série. O que será que vai acontecer com a massa? Então, antes eu tinha uma cuba eletrolítica, e uma cuba aqui à esquerda e uma à direita. Elas não estavam conectadas, né? Cada uma estava separada. Se eu pegar essas duas cubas e conectar em série, o que vai acontecer com a massa? Vamos ver? Então, primeiro eu coloquei aqui um esquema para a gente discutir. Aqui no caso, eu tenho 3 pilhas. Então, se a gente olhar cada pilha individualmente, nós vamos ter uma voltagem de 1,5, tudo bem? Então, 1,5 volts. Então, essa primeira pilha aqui tem uma voltagem de 1,5. Essa segunda pilha aqui tem uma voltagem de 1,5. E essa última pilha aqui também tem uma voltagem de 1,5. Se eu conecto essas 3 pilhas em série, o que vai acontecer com a voltagem? A gente soma elas, tudo bem? Então vai ficar 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Então a voltagem total agora desse meu sistema de 3 pilhas em série vai ser a soma das voltagens. Então vai dar 4,5, tudo bem? Então agora vamos aplicar esse conceito aqui de série para a nossa cuba eletrolítica, tá bom? Nós temos duas cubas, como eu comentei com vocês, uma à esquerda e uma à direita. Primeiro, né, a gente percebe aqui, lembrando que na eletrólise o polo negativo é o cátodo, então aqui seria o cátodo e aqui seria o ânodo. Então, ó, ânodo. A mesma coisa com esse sistema aqui, né? Então, nós temos aqui o cátodo e aqui nós temos o ânodo. Então, ânodo. Percebam que a corrente elétrica que passa por esse sistema é a mesma, né? Então, ó, vamos pegar aqui, tá saindo, ó. Tá vindo aqui pelo nosso cátodo, então, ó, os elétrons vindo aqui, né? A gente tem um gerador, por exemplo. Então, o gerador, ele vai mandar a corrente elétrica aqui para o nosso cátodo, aí percorre aqui, estão vendo o sentido? Vem de novo para o nosso cátodo,
e fecha por aqui. Então, a corrente elétrica que percorre esse sistema é a mesma. Então, vocês conseguem perceber que a quantidade de carga presente, então, ó, a quantidade de carga, deixa eu colocar com outra cor. Aqui, a quantidade de carga presente aqui na cuba eletrolítica 1, vou chamar aqui de Q1, ela vai ser a mesma quantidade de carga presente aqui na cuba eletrolítica 2. Então, como está sendo percorrido, né, as duas cubas eletrolíticas estão sendo percorridas pela mesma quantidade de carga elétrica, então esse Q vai ser igual Q1, né, que é da cuba eletrolítica 1, com o Q da cuba eletrolítica 2, vão ser iguais. A gente pode escrever aqui Q1 é igual a Q2. Tudo bem? Então, daí surge a segunda lei de Faraday, que diz o seguinte, ó, que quando a gente liga dois ou mais dispositivos em série, então aqui no caso nós temos um exemplo de dois dispositivos ligados em série, e aqui à esquerda nós temos, né, um exemplo de 3 dispositivos ligados em série. Aí diz o seguinte, ó, as massas das substâncias químicas eletrolizadas em cada um dos dispositivos são diferentes entre si, porém diretamente proporcionais à quantidade de carga fornecida pelo gerador de cargas, né? Aqui nós temos o nosso gerador, estou destacando. Então, em outras palavras, foi o que eu escrevi aqui para vocês, que a quantidade de carga que vai passar pelas duas cubas eletrolíticas é a mesma. Então, a quantidade de carga que passa aqui na cuba eletrolítica 1 é a mesma da cuba eletrolítica 2. Entretanto, se a gente pensar, ó, lembram-se lá do exemplo anterior que eu tinha eletrolizado cátions, cálcio 2+, e alumínio 3+? A gente eletrolizou, né, substâncias diferentes, foram ali cálcios 2+, e alumínio 3+, e a gente percebeu que as massas eram diferentes. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Vou falar para vocês que eu vou eletrolizar aqui na cuba 1, cálcio 2+. E aqui na cuba eletrolítica 2, eu vou eletrolizar íons alumínio 3+, tudo bem? Percebam que se eu passar aqui, por exemplo, um Faraday, que é 96.500, tá? Eu estou passando a mesma quantidade de carga nas duas, tanto na cuba 1 quanto na cuba 2. Só que a massa que eu vou produzir em cada uma delas é diferente. Na primeira cuba eletrolítica, eu produzi 20 de massa. E na 2 eu produzi 9. Tudo bem? Perceberam que apesar de passar a mesma quantidade de carga nos dois, né, nas duas cubas eletrolíticas, a massa que eu estou formando em cada uma dessas cubas é diferente. Na cuba 1 eu estou formando 20 e na cuba 2 eu estou formando 9, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje sobre aspectos quantitativos da eletrólise, é isso. Eu vou resolver com vocês na próxima aula um exercício para ficar mais claro como que cai nos vestibulares, tá bom? Pessoal, um abraço para todo mundo, boa semana e bons estudos. Tchau, tchau!